Boa tarde. Como que vocês estão? Como que vocês estão? Todos bem? Com a glória de Deus. Vamos orar, né, gente? Daqui a pouco vamos estar lendo a Bíblia, tá bom? Falando da palavra de Deus, né? Oh, Jesus. Só o Senhor é Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua forte mão, pelo teu sustento, pelo teu alimento. Deus, se não fosse o Senhor, Pai, nem aqui eu estaria. Mas graças eu te dou, Deus, pelo Senhor estar me sustentando, pelo Senhor estar, Deus, me dando graça para poder pregar o Evangelho, Jesus. Deus, eu quero agradecer todas as pessoas que têm ajudado este canal a avançar, Deus. Que o Senhor possa, Deus, abençoar cada um em cada área da sua vida que necessita, que precisa. Ó Deus querido, Deus amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar toda a adoração. Deus, que nessa tarde, Deus, a tua palavra venha falar com teus filhos. Que a tua palavra, Deus, que renova todos os dias, por mais que lê a mesma passagem, ela se renova, ela faz algo diferente no meio do teu povo, para a glória do teu nome. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero te glorificar, Deus. Eu quero te bendizer, eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória. Se não fosse o Senhor, Pai, nem aqui eu estaria. Se não fosse o Senhor, Pai, o que seria de mim? Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, aonde tiver um afastado, aonde tiver uma afastada, ajuda ele voltar. Ajuda ela voltar para a tua presença de novo. Ó Deus, sustenta essa pessoa. Sustenta, Deus, essa vida, a não largar ao Senhor Jesus, a não largar a cruz, a não sair do barco. Ó Deus querido, Deus amado, eu quero te glorificar nessa tarde. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração.
porque o Senhor merece toda a glória, toda a glória, toda a glória. Toda a glória seja dada a Ti, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Ó Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de santidade, Deus de verdade, Deus que não tarda, não falha, não erra, não tosqueneja, um Deus que não dorme, um Deus que vê tudo, vê todos, um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que tem visto os teus filhos na terra, um Deus que tem contemplado os bons na terra, um Deus que tem contemplado também os maus. Nada passa desapercebidos aos teus olhos. Deus, é no teu nome que eu oro agora, no nome do teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor venha ter misericórdia do teu povo. Ajuda, Jesus, esta alma a aceitar Jesus. Ajuda, Jesus, essa alma a voltar para a tua presença. Enquanto ainda o Senhor não voltou, enquanto ainda o Senhor, Pai, não deu. Ah, Jesus Cristo, Rei da Glória, em nome de Jesus Cristo, ainda, Pai, que o Senhor não subiu à tua igreja para morar contigo, enquanto ainda as trombetas não tocaram, enquanto ainda, Deus, o Senhor não apareceu nas nuvens. Oh, meu Pai, enquanto ainda o Senhor não deu o sinal que virá, e os sinais, Pai, o Senhor está dando. Palavras de Deus têm sido pregadas, pessoas têm falado que Jesus está voltando, pessoas estão falando das boas novas, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura e que Jesus leva para o céu. Oh Deus, os sinais já estão aí, o amor de muitos esfriando. Os sinais já estão aí, Jesus tem dado oportunidade às vidas, à via ao arrependimento. Os sinais estão aí aonde as enfermidades, aonde as chagas, tudo que a Bíblia diz está sendo cumprido. Tudo que a Bíblia diz está sendo revelado, falado e sendo realizado. Oh Deus, como a tua palavra diz, que céus e terra passarão como estrondo, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor, Deus, está se cumprindo. E cada dia mais que se passa, Deus, o Senhor está dando os teus sinais da tua volta, que Jesus está voltando, que Ele está às portas. Oh Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, a minha oração agora é que almas venham a ser alcançadas, que almas venham a ser restauradas, que almas venham a ser, meu Deus, libertas pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da palavra. Ó Deus querido, Deus amado, como a tua palavra diz, que ela é como se fosse um martelo que quebra a pedra. Como a tua palavra diz, Pai, que ela é como se fosse a penha, o martelo que esmiuça a penha. Ó Deus, e como a tua palavra também diz que ela é como se fosse a espada de dois gumes, que entra dentro da divisão da alma, do espírito, da junta, das medulas, e ela é apta, Senhor, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E que nessa tarde, Deus, a tua palavra que for pregada hoje, lá em 1 Pedro, capítulo 3, que fala da segunda vinda de Jesus. Lá também no livro de Apocalipse, capítulo 23, versículo 7, que fala sobre Jesus breve virá. Que esta palavra, Deus, possa cair em corações e despertar esta vida a uma vida com o Senhor novamente. A uma vida de arrependimento dos seus pecados, a uma vida, Deus, de oração, de jejum, de consagração e de santificação ao Senhor. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que esta palavra possa despertar almas que estão afastadas do caminho do Senhor. Que esta palavra, Deus, possa alcançar vidas que nem te conhecem e que venha te aceitar como único e suficiente Salvador. Oh, Deus querido, Deus amado, desde já eu quero te agradecer pela tua rica oportunidade de mais uma vez falar da tua palavra.
Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Pai. Ó Deus dos céus, Deus da minha salvação, o Deus que contempla tudo e todos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Desde já eu quero agradecer a todos. Letícia, Gabriele, nem curtiu a live. Obrigada, viu? Deus te abençoe, irmã. Então vamos lá, gente, para a Bíblia, né? A palavra de Deus. Antes eu quero falar algo aqui. Talvez você que está aí do outro lado, né, tenha escutado a seguinte frase. Uma das frases mais repetidas nos dias de hoje. Jesus não vai voltar nada. Ou Jesus está demorando demais. Ou Deus se esqueceu de nós. Ou o mundo acabou e nós ficou. Sei lá qual frase que você tem ouvido nestes dias, mas eu quero falar algo do céu para a sua vida hoje. Jesus ainda não voltou, mas a Bíblia deixa claro que ele voltará. E quando ele voltar, toda língua vai fazer noção disso. Toda nação, todo povo, todos os povos da terra terão a noção que ele voltou. Porque a Bíblia fala que naquele grande dia vai ser alegria para muitos. Muitos vão ser arrebatados, muitos vão morar no céu, mas muitos vão ficar e vai haver muita e muita lamúria, ranger de dente, pessoas querendo a morte vão fugir delas. E isso ainda não tem, Ana, mas o índice de gente tirando a vida é muito alto, é verdade. Tá muito alto mesmo. Mas eu quero te dizer que ainda tem uma solução para várias e várias vidas. Pessoas ainda sendo libertas deste mal do século. Pessoas ainda se convertendo a Cristo, pessoas ainda se rendendo ao Senhor Jesus, pessoas ainda se arrependendo dos seus pecados, pessoas ainda entendendo as boas novas que é a palavra de Deus. Ainda Jesus não voltou, mas hoje eu quero pregar que Ele está voltando. Ele está dando um tempo para o povo vir ao arrependimento. Talvez você que está aqui está com a vida de arrependimento dia após dia, mas talvez você que está aqui conhece vidas que não se arrependeram ainda, pessoas que ainda não reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador, pessoas ainda que nem crê que Deus existe, pessoas ainda que por mais que fala que crê em Deus, que Deus é amor, que ama Deus demais, mas as suas obras é de rejeitá-lo, é de desprezá-lo, é de não querer mais saber dele. Talvez você conhece pessoas, até mesmo da sua família, que ainda não se renderam a Cristo, que ainda não se renderam ao Senhor Jesus, que ainda não aceitaram a Ele como único, suficiente Salvador. Mas eu quero te dizer algo aqui. Se você verdadeiramente se converter a Jesus Cristo, é impossível Deus não fazer a obra. Eu já preguei isso aqui, que Deus só não salva pessoas que não querem salvação. Que Deus só não salva pessoas que foram nascidas para fazer o mal e não se arrepende do mal porque são perversas, como foi com Caim que matou o seu irmão Abel. Mas vidas e vidas na face da terra precisando de Cristo, e eu e você não temos coragem mais de falar de Jesus. Eu e você calou a boca que Jesus ainda salva. Eu e você ainda calou a boca de pregar nas ruas que Jesus está voltando. Eu e você esqueceu daquela parte que o próprio Deus falou: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura, a toda pessoa.
que não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, que não reconheceu o testemunho dele, que é ter morrido naquela cruz para salvar e perdoar os seus pecados, essa pessoa não é filho de Deus. Essa pessoa é chamada na Bíblia de criatura de Deus. Eu e você só se torna filhos de Deus quando reconhecemos o Filho, que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, que Jesus morreu na cruz para salvar e perdoar eu e você dos nossos pecados. Mas se você não tiver feito isso, a Bíblia diz que estas pessoas é apenas criaturas de Deus. Deus te criou, Deus te formou. Você não veio por acaso, você não é obra do acaso. Se você está vivo, é porque Deus te deu essa oportunidade. Você está respirando. Toda alma que está respirando na face da terra é dom de Deus. Está lá no livro de Gênesis, aonde ele fala que do pó da terra ele fez o homem, e nas suas narinas, que quer dizer nariz, ele soprou o fôlego de vida. E após desse sopro que Deus dá nas narinas de Adão, ele se torna alma vivente. Aí está escrito sobre o dom da vida. Então eu quero já falar algo aqui, antes de nós começar na palavra. Se você está vivendo, se você está respirando, é dom de Deus. Ninguém respira por respirar. Ninguém respira porque é necessário respirar, não. Se você está respirando é porque Deus deixou você respirar. Ele te deu esse dom precioso que muitas das vezes não reconhecemos que é um dom dado por Ele e só dele. Irmão Luiz aí conosco, né? Obrigada, viu, irmão, que você está aí conosco, né? Obrigada por curtir a live. Deus te abençoe, viu? Então vamos ler a Bíblia, gente. 2 Pedro, capítulo 3, que vai dizer assim, ó. O título da mensagem é o seguinte, ó. A segunda vinda de Jesus. Para quem não sabe, Jesus já veio uma vez. A Bíblia fala que ele se fez carne e habitou entre nós. Jesus foi seres humanos igual eu e você, de osso e carne. Só que tem uma diferença muito grande de Jesus entre mim e você. Ele não pecou em nada, ele não errou em nada, ele foi fiel até a morte. E ele não pecou. Ele se fez pecado para libertar eu e você do pecado. Ele se fez maldição para libertar eu e você da maldição. Ele teve que pagar um alto preço naquela cruz para que eu e você não pudesse mais pagar preço nenhum. Então, outra coisa também que eu sempre falo aqui, gente, esse sentimento de tirar a vida, isso é ruim demais. Sabe por causa de que eu e você tem que lutar contra isso? Porque o preço já foi pago. Jesus já deu a sua vida por mim e por você. Todas as vezes que vier esse sentimento de tristeza profunda em ti, procure um profissional que vai te ajudar na sua mentalidade, no seu psicológico. Mas busca o Senhor também para Ele te ajudar na sua alma e no seu espírito, para você começar a repreender isso que vem para te abater, porque isso é algo ruim. Quando você quer a morte, quando você deseja a morte, quando você quer morrer, você está rejeitando aquilo que Deus fez na cruz por você, dando o seu filho para morrer no seu lugar. Eu sei que isso é muito sério, mas eu tenho que falar, porque os dias de hoje, o que tem acontecido com os jovens não é brincadeira. Os jovens estão querendo tirar as suas próprias vidas porque não tem felicidade, porque não tem alegria no espírito. Mas em nome do Senhor Jesus, você vai receber a alegria da parte de Deus. Isso eu creio, com toda a fé e com toda a certeza e convicção da minha vida, que Deus é o Deus de alegria. Deus é o Deus de paz. Deus é o Deus que, por mais que os seus cenários estejam desfavoráveis, não está legal, mas dentro de você tem que estar alegria nele.
Amém? Igual o irmão Luiz falou aí, ó, felicidade só em Jesus. Mas muitas pessoas estão com Jesus, mas está triste. E eu quero te falar, isso não é legal, isso não é normal. Caça um profissional da área aí que conhece o psique muito mais do que eu. Mas também não deixe de buscar a Deus, não deixe de buscar ao Senhor e Salvador da sua vida, não deixe de buscar a presença do Espírito Santo, não deixe de buscar o Senhor Jesus, não deixe de buscar ao Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele pode te livrar de grandes coisas, principalmente desse sentimento de tirar a própria vida, amém? A segunda vinda de Cristo. Amado, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas quais desperto com exortação a pureza do vosso entendimento, para que vos lembreis das palavras que dantes foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Eu já expliquei isso aqui, concupiscência é coisa da carne, obras da carne. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Quem lê a Bíblia lá em Gênesis está escrito isso, né? No tempo de Noé, o mundo acabou, né? Com água. Mas diante da palavra de Deus, o mundo não vai mais acabar com água. O mundo vai acabar com fogo. E não é fogo só numa parte de uma terra ali ou terra aqui não, gente. É fogo geral. Vai ser algo que vai destruir toda a terra. E é fogo. Fogo. E eu não quero estar aqui para ver isso. Eu espero que você também não queira estar para ver isso, porque vai ser terrível. Mas os céus e a terra que agora existe pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. É uma coisa que eu estou inventando? É uma coisa que está na Bíblia? É uma coisa que eu estou falando por falar? Ou é uma coisa que está escrito no livro da Bíblia? O irmão aí, né? Missionário Leonardo tá dando a boa tarde, paz do Senhor Jesus, paz do Senhor Jesus, irmão. Seja bem-vindo. A Rayane também tá curtindo a live. Deus te abençoe, viu, irmão? Então vamos lá, É algo que a gente inventa da cabeça da gente. Os crentes é doido. Tá falando coisa com coisa. Não, filho, nós não tá falando coisa com coisa com coisa. Nós estamos falando aquilo que a Bíblia diz, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam. A palavra reserva está esperando, está guardando. Reservado é algo que está sendo esperado, preparado para esse dia, como tesouro, e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. E o que significa homens ímpios? Já expliquei muito isso aqui, mas vou explicar de novo. Homens ímpios na Bíblia, gente, é todo aquele que não crê que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Não crê em Deus, escarnece das coisas de Deus, não gosta quando Deus é pregado, não gosta quando a palavra de Deus é pregada. Estas pessoas é chamada de ímpias. Estas pessoas são chamadas de pessoas ímpias, e para elas não vai ter perdão. Toda pessoa que rejeita Deus, toda pessoa que rejeita a palavra de Deus, não vai ter perdão para ela. A oportunidade é agora de se arrepender. Deus, me perdoa porque eu te rejeitei. Deus, me perdoa porque eu rejeitei a sua palavra. Já contei meu testemunho aqui, que antes de eu ser cristã,
eu era católica e eu escarnecia do povo crente. Eu não gostava de gente crente. Eu sempre falava, né, com meu primo que tinha convertido, era um novo convertido, que vivia falando comigo que eu tinha que passar pelas águas, que eu tinha que aceitar Jesus. E eu olhava para ele e falava assim, olha, eu tenho Jesus já na minha vida. E eu escarnecia dele e falava assim, ô moço, do jeito que você faz aí, eu sou mais crente que você. Você não tá com nada. Eu falava isso, gente, porque eu não tinha entendimento aprofundado da Bíblia. Talvez você que entrou agora na minha live fala, que menina chata, só prega isso, que Jesus está voltando, sobre salvação, sobre arrependimento. Filho, tu não sabe da onde Cristo me tirou. Irmãos em Cristo, vocês não sabem da onde Jesus me tirou. Vocês não sabem da idolatria que vivia dentro do meu coração. Vocês não sabem da idolatria que eu vivia dentro de mim, adorando imagem, adorando coisas, cheio de coisa ruim, gente. Eu já falei com vocês que eu nunca fui do mundão, eu sempre fui pessoa de igreja, mas eu servia a Deus de uma forma errada, porque eu já falei com vocês que eu já fui coroinha. Eu já ajudei lá o padre, já ajudei o povo da igreja católica, servia, já dei aula de catecismo, já crismei, dei aula de crisma, já fui tudo isso que vocês pensam aí que católico faz. Por isso que eu falo hoje com tanta convicção e certeza, porque eu sei da onde Deus me tirou. A idolatria lá de passar a mão na imagem e fazer o nome do Pai, achar que está protegido depois de fazer o nome do Pai. Deus me tirou disso, de uma idolatria muito grande. Você sabia que é mais fácil você pregar para alguém que não crê em nada, que nem na igreja vai, do que pregar para alguém que é católico? Você sabia que eles têm resposta na ponta da língua? Tem gente que estuda até a Bíblia para poder ir contra o povo da igreja que prega aí sobre a idolatria. É difícil pregar para católico. Você tem que estar muito na unção, muito no espírito para poder pregar para eles. Você sabia que Paulo, antes, né, o nome dele era Saulo, e ele não era um cara que era safado, sem vergonha, como muitos pregam aí, não. Ele era um cara que estava convicto da religião dele. Ele mandava prender os crentes, ele mandava matar os crentes, mas com convicção que estava fazendo certo. Na convicção que, não, Deus é isso aí, ó, ele é mau, ele tem que morrer. Se você não está fazendo nada que Deus quer, você tem que morrer. Essa era a convicção de Paulo. E quando ele tem um encontro com Jesus, o próprio Jesus fala com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque ele estava perseguindo o povo da igreja. Então, quando você persegue alguém da igreja, você não está perseguindo a pessoa em si da igreja. Você está perseguindo Deus que ela serve, Jesus. Então, você tem que ver a seriedade que é perseguir alguém de Deus. Tem que ter essa convicção. Você não está perseguindo a pessoa em si, mas você está perseguindo o Deus que ela serve. O Daniel aí também, né, Alves, meu amigo, dando boa tarde, viu? Seja bem-vindo na live, em nome de Jesus. Ó, gente, em nome de Jesus Cristo, nós temos que tomar muito cuidado hoje ao julgar as pessoas, a falar, aquela pessoa não tá com nada. Aquela pessoa merece a morte. Aquela pessoa merece o inferno. Aquela pessoa deveria morrer porque do jeito que ela tá ali, ela não tá com nada. Gente, vocês têm que ter muito cuidado, porque o peso das suas palavras é grande para Deus. Tudo que você fala tem peso no mundo espiritual. Deus está medindo. O inferno também. Você sabia que muitas das vezes nós é atacados com enfermidades, atacado nas áreas aí emocionais, psicológicas, por causa das palavras? Quando mais você fala, eu quero morrer, mais você vai ser atacado nisso. Quando mais você fala, eu tenho vontade de ficar só na cama, mais vontade você vai ter só disso.
Eu tenho vontade de fazer nada, mas essa vontade vai fluir em você porque a palavra está sendo pesada no mundo espiritual. A Bíblia fala que a palavra, né, a língua, ela tem o poder de matar e dar vida. Então, quando você libera essa palavra de ruindade para você, você está liberando morte para você próprio. Então, comece a liberar palavras do céu que vai te trazer vida. Vida. Amém? Continuando. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu sei que tem gente que lê isso aqui e fala, mas o que é isso? Leu e não entendeu. Eu vou repetir de novo. Escutou e não entendeu, né? Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você tem que entender uma coisa, Deus não é igual ao ser humano. Nós estamos na terra, né? É real o que a gente vive, é real o que a gente presencia. Mas se eu falar para você também que a Bíblia nos dá respaldo, que o mundo espiritual que a gente não vê com os olhos carnais, com os olhos físicos, é mais real do que este que a gente está vivendo agora. Você sabia disso? Que este mundo que a gente está vivendo, essa terra que a gente está vivendo, ela é real, mas que o mundo espiritual é mais real ainda. O Rick Al está dando a paz do Senhor, né? E ele falou, oi minha princesa. Talvez é o jeito dele expressar, né, gente? Eu sei que é uma coisa carinhosa, né? Muita gente fala, oi meu querido, minha querida, é algo, como é que fala? Cultural, né? Mas não significa que temos algo. Entendeu, gente? Conhecemos pelas redes sociais e somos amigos pelas redes sociais, tá bom, gente? Eu gosto de falar isso porque tem gente que vê esse comentário aí e acha que eu tô namorando com o irmão. E depois tá lá me perguntando e depois vira aquele conversa fiada danada. Eu não tô namorando, gente. Eu só estou esperando no Senhor e eu não estou com cabeça para isso agora. Somente fazer o que Deus manda e pregar o evangelho. Tá bom? É coisa minha. Então vamos lá. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Vocês têm que entender. Eu tenho que explicar, Rick Alves, senão o povo acha que é coisa amorosa, né? O Edmilson aí também dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Francisco, obrigada, viu? Por curtir a live. Obrigada, viu, gente? Enfim, voltando aqui, O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo agora. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo. Tem gente aí com 20 anos. Tem gente aí da minha idade, 27. Tem gente com 30, 40, 50. Sei lá qual é o tempo que você está vivendo. Mas o tempo de Deus não é igual esse aqui. Deus não perece. Jesus não perece. Os anjos não perecem de Deus. E nem o Espírito Santo perece. O céu não perece. O céu é eterno. Tudo lá é eterno, é para sempre. Por isso existe essa promessa que quando nós ser arrebatado, a igreja do Senhor, que não é placa, tá bom? É gente que crê em Deus, gente que crê em Jesus, gente que viveu aqui conforme a Escritura manda, vai ser arrebatada, eles vão viver eternamente. E a Bíblia fala que esta carne, né? Esta carne que a gente tem hoje, esse rosto aqui, vai acabar, gente. A terra vai comer esse corpo, vai comer essa carne, esse rostinho bonito. Um dia não vai ser nem bonito. Se eu chegar aos 80, sei lá, 70 e poucos, vai acabar tudo isso. O mundo, a terra que nós estamos, o tempo que nós estamos é perecível, perece. Mas o tempo de Deus, os céus, aquilo que está
promessa, aquilo que está sendo como esperança, como promessa para os filhos dele, os filhos de Deus, as filhas de Deus, não vamos mais perecer. Só que esta carne aqui, o pó vai comer, do pó ela veio, o pó ela vai voltar. A terra vai comer isso aqui. Mas a Bíblia fala que ele vai dar a nós um novo corpo. Está onde, Ana? 1 Coríntios, 2 Coríntios, já preguei isso aqui demais, gente. Se eu trazer todos os respaldos bíblicos, eu fico fazendo live aqui 3 horas, não dá. Isso aqui vai perecer um dia, isso aqui vai acabar um dia não vai existir Ana mais pregando na live aqui, 3 horas e pouco da tarde. Um dia vai ser outras pessoas, se Deus não voltar até lá. Um dia eu vou ter 40 anos, 50 anos, 60, se Deus me permitir. Não sei se até lá ele não voltar. Mas tudo vai acabar. Vocês têm que entender isso, vocês têm que preparar para subir para o céu. Vocês têm que buscar conhecimento em Deus para poder viver uma vida plena aqui na terra. Enquanto ainda dá tempo, enquanto ainda ele não voltou, enquanto ainda ele te dá oportunidade. Ah, Ana, mas eu sou muito jovem, talvez você que está aqui tem 18 anos, sei lá. Ah, eu preciso curtir a vida, eu preciso viver umas coisinhas ainda que o mundo me oferece. Lembra lá daquela influenciadora lá, Jojo, né? Nem sei se pode ficar falando o nome dela aqui, né? Ela falando que ela sabe que ela tá no errado, que ela já foi, né, de família crente, ela nasceu com o povo lá pregando pra ela, só que ela fala que quando Deus quiser, Deus chama ela. Ó, pra você ver como é que a mulher é. A mulher coloca a responsabilidade toda em Deus, Deus já chamou, aí. Quantas vezes Deus deve ter usado vidas para falar que Jesus ama ela, que Jesus quer salvar ela, que Jesus tem um propósito lindo na vida dela. Ela está escolhendo viver aquela vida errada que ela vive hoje. Pode passar da gente. Aí o povo quer colocar a responsabilidade toda em Deus. A responsabilidade não é de Deus mais. O preço foi pago. Jesus morreu por você. Jesus morreu na cruz para te salvar e perdoar os seus pecados. Não temos mais desculpa. Não precisamos mais ouvir de segundos e terceiro. Jesus tem uma obra grande para fazer na sua vida, por mais que Deus pode usar alguém para falar isso. Mas você não precisa mais disso. O preço foi pago, o preço na cruz, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Eu fico, às vezes, assim, observando, as pessoas vivem no emocional. Tem gente que entra aqui na live, irmã, me dá uma palavra, abre uma palavra pra mim. Que isso? Isso é exclusivo? Que negócio é esse? Eu sei que a Bíblia fala que nós é povo exclusivo, povo escolhido, nação santa. Mas para de palhaçada, gente. Leia a Bíblia já é clara. O que Jesus já fez na cruz por nós. O preço foi pago, não temos que pagar mais nada. A única coisa que temos que fazer é confessar Ele com a boca, que é uma coisa muito fácil de se fazer. Nós abrimos a nossa boca para cantar Amado Batista, nós abrimos a nossa boca para conversar fiado da vida dos outros, mas nós não conseguimos abrir a boca para falar assim: eu reconheço Jesus como o único e suficiente Salvador. Sério isso? Você acha que vai ter desculpa lá na porta do céu para você? Não vai. Não vai. É difícil falar: Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador. Jesus, eu reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. É difícil fazer isso? É difícil passar pelas águas, sendo que você toma banho todo dia você tem que tomar banho, senão você vai ficar fedendo. Aí você não pode ir num lago se mergulhar. Você não pode ir numa piscina se mergulhar porque você quer se achar mais do que os outros. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. O povo hoje quer coisa emocional, quer que... Olha, o povo quer assim, ó. Eu acho que o povo tá querendo que Deus desce do céu para vir falar com ele.
Você tem estrutura para receber o Deus do céu agora? Fala comigo, Deus é santo. Se Deus chegar agora na terra, ninguém mais resiste a Ele. Todo mundo perece, porque nós é pecador, nós vai queimar. Porque a santidade de Deus queima, é fogo puro. Aí o povo quer que um anjo apareça, tem a estrutura de receber um anjo. Você já viu aí testemunho de gente que viu anjo, que ficou assombrado, que ficou impactado, que ficou meio com medo? Você vê experiências aí de homens de Deus revelado na Bíblia. Saulo, quando o próprio Jesus apareceu para ele numa forma de luz, seu rosto na terra. Quando o anjo apareceu para Daniel, a Bíblia fala que ele emudeceu, ele ficou com medo, ele ficou estremecido. A Bíblia fala quando o anjo aparece para João, ele perde as forças. Já preguei isso aqui para vocês. Você tem uma estrutura hoje para receber um anjo de Deus? Você tem uma estrutura hoje para um anjo aparecer para você na hora que você estiver vindo do trabalho? Você tem uma estrutura hoje para receber um anjo dentro do seu quarto? Sei lá onde você está agora. Você tem? Não tem. Mas aí não quer escutar alguém que fala, não, eu não vou escutar esse povo não, porque eles é comedor de feijão igual eu, não presta, não vale nada. Deus usa a gente, aos comedores de feijão mesmo, pecador igual vocês mesmo, para falar. Porque se ele descer aqui, acabou. A terra some, a terra perece. Não é brincadeira, gente. Eu fico assim, às vezes, rindo. Mas é o meu jeito de expressar. Não significa que eu tô rindo de deboche. Que eu tô rindo assim, eu tô achando engraçado isso. É o meu jeito de expressar a palavra de Deus. Mas é muito sério que eu tô falando com vocês aqui. Não é brincadeira, não. O povo hoje quer coisa fácil. Não existe coisa fácil, não, gente. Coisa fácil é só o diabo que traz. Só o diabo que traz coisa fácil. As coisas de Deus é difícil mesmo. Então vamos lá, ó. Olha pra você ver 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Só pra vocês verem que o que nós prega, crente, que vocês falam que é doido, não é brincadeira que a gente tá falando, não. Tá falando o que a Bíblia diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Tipo, tá tarde demais, tá demorando demais. Mas é longânimo. A palavra longânimo, ele é bom, ele é misericordioso. Ele tá te dando uma oportunidade para conosco. É longânimo para conosco, todas as pessoas da terra. Não querendo que alguns se percam, principalmente os crentes que tá vivendo afastado. O afastado aí é para você mesmo. A afastada aí é para você mesmo. Não querendo que alguns se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Eu vou repetir de novo isso aqui, porque eu acho que tem gente que não entendeu, não. O Senhor não retarda a sua promessa. Jesus não está demorando. Jesus não está demorando. O tempo é de Deus, Deus que sabe de todas as coisas. Se é tempo de pregar que Ele está voltando, pregue. Por isso que eu prego. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que venham arrepender-se. Tem gente aí que prega desse jeito. Não precisa de se arrepender, não. O preço foi pago na cruz. Não precisa se arrepender, não. Jesus pagou tudo por você. Você é livre para fazer o que quiser. Da onde que está escrito isso na Bíblia? Que Jesus pagou tudo. Jesus pagou um preço que eu e você não conseguem pagar, que é o preço de sangue. Sangue esse inocente, imaculado, sem mancha, sem pecado. Ele pagou esse preço porque eu e você não conseguiria pagar. O nosso sangue é impuro. O nosso sangue não vale para
a Deus como sacrifício. Por isso que Cristo teve que morrer. Por isso que Jesus teve que morrer como sacrifício. O último sacrifício, não precisa mais de sacrifício mais. Foi pago, Jesus Cristo morreu. Só que quem disse que por ele ter pago esse preço de sangue, eu e você não temos que fazer algo para ele, que é arrepender-se? E você sabia, gente, que arrependimento não é só tristeza? Por mais que arrependimento manifesta-se com tristeza, você sabia que arrependimento não é só culpa? Por mais que bate uma culpa, né, uma consciência pesada, mas o arrependimento verdadeiro é quando você sabe que pode fazer aquilo, mas você não quer mais fazer aquilo por causa de Cristo. Vou te dar um exemplo claro. Pessoas que bebiam, mas hoje sabe que pode ir ali, nem que escondido, beber, principalmente com esse negócio de iFood hoje, ninguém sabe de nada, nada. Mas ele sabe que pode beber, mas ele não quer mais beber. Por quê? Por causa de Cristo, que a Bíblia fala, não embriagueis, não se deixa levar pro vinho demais e ficar lá todo atrapalhado, somente com os álcool de hoje, né? Hoje tudo tem muito álcool. Hoje você tem que tomar até cuidado, até com suco de uva, porque tem muito teor, né? Se você não lê lá o rótulo, é perigoso você estar bebendo álcool puro. Não é brincadeira hoje não, gente. Nós estamos na terra, a terra está perecendo. Cada dia que passa perece mais. Vou te dar um outro exemplo. Pessoas aí que sabe que pode ter vida sexual ativa, mas que renuncia a isso porque não quer mais fazer isso, porque conhece que isso diante da palavra de Deus é pecado. Porque a única coisa que pode, né, que Deus libera para fazer, que Deus deixa fazer, é no casamento. Você casar com a pessoa e ali você pode ter relações com ela. Muita gente pode fazer muita coisa, mas não faz. Por quê? Porque renunciou isso por Cristo, porque conhece a Bíblia hoje, a verdade libertou ele e libertou ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Arrependimento, gente, é uma vida diária. Todo dia você tem que arrepender de alguma coisa, nem que seja em pensamento ou sentimento. Talvez você não faz a obra, mas você olhou, você pensou, você imaginou no coração, sentiu, já é pecado. Por isso existe uma diferença grande. Eu sempre falo aqui, gente, todos nós é pecador. Só que tem uma diferença grande de um pecador que não se arrepende para um pecador que se arrepende. Todo dia ele ora a Deus pedindo perdão dos seus pecados. Todo dia temos que pedir Deus perdão por alguma coisa, nem que falou meio que com raiva com alguém, xingou alguém ali na hora do momento da ira, da raiva. Talvez falou meio assim áspero, né, com a sua mãe, com o seu pai, sei lá, com o seu amigo, com o seu líder espiritual, com o seu membro da igreja. Todo dia nós temos que ter constante arrependimento. Isso é diário, dia após dia, até Jesus voltar ou até a gente partir dessa terra. Não existe esse negócio de não arrepender. Então vamos lá, ó. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Tem gente que lê isso aqui e não entende. Como assim ladrão? Jesus se comparando como ladrão. Jesus dá uma visão para você entender, porque ladrão não avisa a hora que vem roubar. Ladrão, ele pega a pessoa de surpresa, ele arromba a porta, ele faz o que ele tem que fazer ali e leva o que tem.
Ele não vai avisar você que vai vir, ele vem de surpresa. Jesus está dando um respaldo aqui, gente, só para a pessoa entender que ele virá de surpresa. Vai ser algo de uma vez, você não vai estar esperando por isso muitas das vezes. Só que eu tenho que falar algo por você. Se você que é cristão, agora os conselhos é para os cristãos, pessoas que creem em Deus, creem na Bíblia, creem em Jesus e querem viver como a Bíblia diz. Vocês precisam estar se preparando. Gente, não tá fácil. Hoje nós estamos todo dia sendo bombardeados na televisão, nas redes sociais, no nosso dia a dia. Pessoas que não tá nem aí com nada, fala que tem Deus, mas não tem Deus nada. Nós estamos o tempo todo sendo bombardeados para pecar, para falar coisa que não deve, falar coisa que não presta, falar palavrinhas que no mundo espiritual tem peso. O diabo pega aquilo, te arrebenta. Todo tempo nós temos que estar em arrependimento, pedindo Deus misericórdia, perdão pelos nossos pecados, pedindo Deus graça, unção, poder, jejuando para a gente ficar mais sensível à voz de Deus, lendo a Bíblia para a gente entender a verdade e ir contra a mentira. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. É algo que a gente está inventando ou que está na Bíblia? Que vai queimar tudo. Fundição. Vai especular para você ver o que é fundição. Pode pesquisar, tá no Google. Vai virar pó. O Google é pra gente que não gosta de estudar muito. O Google é pra gente que gosta de coisa rápida, né? Google é muito raso. Mas pode pesquisar no Google. Gente, em nome de Jesus Cristo. Vamos voltar ao arrependimento já. Versículo 11, ó. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convém ser em santo trato e piedade. O que é uma pessoa ser? Algumas pessoas convém ser em santo trato e piedade. O que significa isso? Viver em santo trato. É viver uma vida santa. E tem gente que acha que viver uma vida santa é que não erra. Viver uma vida santa é que não peca. Meu filho, a Bíblia fala que quem fala que não peca já pecou. Só de falar isso. Viver uma vida em santo trato é viver uma vida separada para Deus, tirar tempo para Deus. Todo dia, gente. Não é um dia, não. Hoje eu tô me sentindo aqui vontade de orar. E eu vou fazer que clamosão. E aleluia, e glória a Deus. E deixa o céu descer. Só um dia, aí fica semana sem falar com Deus. Semana sem ler Bíblia. Fica anos sem jejuar. Meu Deus. Não, filho, não, filha. É dia após dia. Pedindo Deus perdão pelos seus pecados. Dia após dia, buscando em Deus unção, poder e graça, com jejum, com súplicas. Lembra daquela passagem de Gálatas? Humilhai, pois, debaixo da potente mão de Deus, com orações e súplica, tipo, se humilhar. Buscar a presença dele enquanto há tempo, buscar a ele enquanto ainda ele não veio, buscar o teu povo, a tua igreja. É isso, gente, dia após dia, não é um dia hoje. Vou fazer um clamozão aqui e pronto. Eu não tô falando que você não vai ter que alguns dias fazer um clamor mesmo. Mas você também vai ter que ter suas orações particulares, aonde ninguém ouve, aonde ninguém sabe, aonde ninguém tá vendo, pedindo Deus perdão pelos seus pecados, buscando a Deus, se humilhando, falando com Deus. Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim, me sustenta, me orienta, me dá força, porque senão eu não consigo ir mais para frente. É isso. Tá entendendo, gente? Oh, Jesus, me ajuda, Deus, a pregar a tua palavra. Olha o TikTok aqui avisando alguma coisa. Espera aí, gente. Faça não.
Vamos ver se vai voltar. Voltou. Pronto. Ó. E piedade. O que é piedade? Compadecendo um dos outros, tendo misericórdia uns dos outros. O mais difícil hoje em dia é o povo ter misericórdia um do outro. Às vezes, vê que a pessoa tá triste, mas não tem coragem de falar com a pessoa. Vê que a pessoa tá passando por problemas, mas não tem coragem de ir lá e conversar com a pessoa. Tipo, fulano se vira. Fulano que se lasca pra lá. Tem gente desse jeito e diz que é crente. Que negócio é esse? Que crente é esse? Meu Deus, Jesus vem, tu fica. Versículo 12, ó. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Eu vou repetir de novo isso aqui. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos. Você sabia, gente, que quando mais você prega que Jesus está voltando, mais você tem que pregar? O apressando-vos é isso. Quando mais você ora, mais você tem que orar. Quando mais você medita nessa escritura, mais tempo você tem que tirar para meditar. Quando mais você jejuma, mais tempo você tem que jejuar, porque tá chegando o dia, tá chegando a hora. Quando mais você tira tempo para ir na igreja, mais tempo você tem que tirar. Aguardando. A gente está aguardando que Jesus está voltando. A gente está aguardando que Jesus vem. E apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Vai acabar tudo, não vai existir mais nada. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E tem gente que não entende isso aqui. Quando fala, como assim aguardando novos céus e nova terra? Tá vendo esse céu que a gente vê? Por mais lindo que ele é, né? Algumas vezes tá muito azul, cheio de nuvinhas brancas. Tá lindo. Ele vai acabar. Não vai existir mais ele. Sabe essa terra que Deus criou, que Deus formou, vai perecer também. Não vai existir mais. Por mais você ver aí o ipê, né? As árvores, às vezes, com as flores muito lindas, amarela, roxa. Vai acabar isso aí. Não vai existir mais isso. Isso é bíblico, está na Bíblia, gente. Vai ser novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Deus vai fazer um céu novo. Deus vai fazer uma terra nova, onde não tem pecado, aonde o pecado não contaminou a terra. Você sabia que a terra está contaminada de pecado? Está contaminada de coisa errada. E Deus tem que acabar com isso tudo com fogo e fazer novos céus e nova terra, porque Ele tem poder para isso. Porque senão, como que vamos viver lá em santidade? Se a terra está contaminada, essa terra aqui está contaminada. Por isso Deus vai fazer novos céus e nova terra. Ana, mas que pecado é esse que contaminou essa terra? Será que você não vê aí o tanto de coisa? E eu não tô falando só de orgias, coisas que o povo faz, não, gente. Eu tô falando da blasfemação contra as coisas de Deus. A blasfemação contra o Espírito Santo. O povo não crê mais em Deus. O povo não crê mais em Jesus Cristo.
O povo não quer mais saber que Jesus Cristo vai voltar. O povo não quer saber de mais nada. É isso. Isso é profanação, isso é o pecado em si. O povo escarnece de Deus. Lembra do carnaval do ano passado, retrasado, se eu não me engano? Que eles pegou lá um homem e pôs lá como figura de Jesus, representando Jesus ali, né? E blasfemando de Jesus, repetindo o que aconteceu naquele tempo, escarnecendo dele, cuspindo nele. E só que aí tem uma blasfêmia maior ainda, que eles colocou lá Jesus como gay. Vocês viram aquilo lá? Aquilo foi algo terrível. Depois daquilo veio a pandemia, depois daquilo veio vários tipos de doença que ninguém conseguia explicar por causa de quê? Pecado, blasfêmia. Tem alguém dando a paz do Senhor, Pai do Senhor, né? Falou que sou tio da Manu. Não tô lembrando, mas depois eu vou ver quem é, né? Ó. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como também em todas as suas cartas, falando nelas destas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, que os indoutos, inconstantes, torcem, como também as outras escrituras, para a sua própria perdição. Tipo, lê a Bíblia e não interpreta ela direita e começa a pregar algo para a sua própria perdição. Porque as cartas de Paulo você precisa estudar para pregar elas, senão vocês ficam perdidos. Mas algumas cartas de Paulo é muito simples, porque é falando da salvação, é falando de Jesus, é algo muito simples de explicar. Não tem muito o que ficar falando, porque já está bem explicado para a glória de Deus. Olha, gente, vocês também, eu não sei se vocês estão lembrados, eu vi um vídeo aí também na internet de uma pessoa que diz ser cristã, não vou falar o nome, né? Eu acho que até republiquei, né? O irmão falando sobre isso. E ela falando que o Espírito Santo tinha falado para ela pular o carnaval, mas como ela tem o Espírito Santo, ela tinha que vestir uma saia longa, né? Uma saia maior, porque ela não podia mostrar o seu corpo, mas que ela podia ir pro carnaval. Gente, da onde que Espírito Santo de Deus vai dar uma instrução a esta pessoa desse jeito, gente? Carnaval é uma festa que exalta a carnalidade. Carnaval é algo que exalta Satanás e não a Cristo, não a Jesus. Carnaval acontece tanta coisa ruim. Você só fica com as coisas boas, né? Com as coisinhas lá, mais ou menos, que eles abafam, a mídia abafa. Mas o que você fica sabendo de carnaval não é brincadeira. Criança sendo sumida, some. Carnaval acontece tanta coisa, gente, de mulheres ali que estrupadas, coisas ali ao seu redor que acontece, pessoas agredidas, pessoas ali que brigam umas com as outras e é agredida. Acontece muita coisa ruim, gente, em carnaval. Como é que as pessoas podem abafar isso? E como é que essa menina falou com o Espírito Santo, falou que é para pular carnaval? Pode ser qualquer espírito, qualquer outro tipo de espírito, menos o Espírito Santo que falou isso com ela. Isso é espírito do engano, que falou isso com essa menina. Como é que uma pessoa é cristã e vai pular o carnaval?
uma festa que exalta o cão, uma festa que exalta a profanidade, tudo que é coisa de ruim. Não existe isso, gente. Não existe isso. Ah, Ana, mas eu vou pro carnaval porque eu vou para pregar o evangelho. Se for para pregar o evangelho, você tem que ir preparada, e você não pode ir sozinha. Isso é bíblico. Não pode andar sozinho. Tem certos lugares que você tem que ir acompanhado, você tem que ir estruturado. E para de graça. Será que só tem o dia, a época do carnaval para pregar o evangelho? Quantos dias tem o ano? O ano tem 365 dias. Aí você vai escolher esses 3 dias aonde o mal está aflorado para pregar o evangelho, sendo que os outros 362 dias você não pregou nada? Que é isso? Eu fico de cara com certas pessoas. Não, eu vou pro carnaval porque eu vou pregar o evangelho. E os outros dias? Por que os outros dias não? Mas tem que ir no dia do carnaval. Será que é porque gosta de ficar lá? Ah, Ana, você não sabe do mistério que Deus tem comigo. Cuidado, que o que pode estar sendo ministrado em você é espírito de engano e não Espírito Santo de Deus. Deus manda você ter ordem e decência. Deus manda você pisar no campo do inimigo preparado, porque se você for lá despreparado, eles vão te matar. E isso é bíblico. Você já viu Davi fazendo qualquer coisa sem perguntar a Deus? E o dia que ele fez, muitas pessoas morreram. Você já viu algumas pessoas de Deus indo para a batalha sem preparar antes? Sem pedir Deus, o Deus do céu, para ir com eles? Sem pedir o Deus Todo-Poderoso estar do lado deles? Como é que você vai para uma batalha sem Deus? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu já vi vídeos aí de gente indo pregar o evangelho nesse tempo e sendo agredido, sendo machucado. Ah, Ana, mas pelo evangelho vale a pena. Ah, Ana, mas pelo evangelho vale a pena. Eu não tô falando que não vale a pena, gente. Eu tô falando é a ordem. Eu tô falando é a decência, a prudência. Cadê o Espírito Santo de Deus que tem prudência aí? Cadê a prudência? Ah, Ana, mas Paulo pregava e era como é que é? Ia pra prisão, ia não sei pra onde, Tantos dias, filhos, para você pregar o evangelho. Aí você quer escolher um dia que o inimigo tá aflorado lá, é o campo dele. A festa é para ele, o culto é para ele, a adoração é para ele. Você quer pisar lá. Você quer pisar lá. Oh, meu Deus, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia do teu povo, Jesus. Quantas vidas por aí precisando de ouvir Jesus, e você quer ir num lugar onde está o batuque, a orgia, a festa é para exaltar o cão. O povo vai nem escutar direito de Jesus lá, de tanto que o barulho de música mundana, de toques que exaltam o inimigo. Sério isso? Sério isso? Ah, pelo amor de Deus, e hoje tudo é vídeo, né? Hoje tudo virou mídia. Ninguém prega o evangelho calado. Ninguém hoje prega o evangelho sem não ter uma câmera para poder filmar. Aí vai lá pro carnaval, olha, eu tô aqui, ó, pregando o evangelho, coisa que muita gente não faz. Aí muitas das vezes a câmera pega lá que
alguém chegou lá e deu uma pedrada nele, ou deu uma voadora nele. Esses dias eu vi um vídeo, a mulher pregando lá que Jesus salva, que tal, que você tá com o trem, que você tá com o demônio, e o cara veio e deu uma voadora nela. Em nome de Jesus, gente, cadê o preparo desse povo? O despreparo do povo tá escandalizando o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é santo. Jesus Cristo, todas as vezes que ele ia pregar, ele tinha prudência. Até quando o povo queria predejar ele, sumia no meio do povo, porque não era o tempo dele morrer ainda. Você acha que Jesus era bobo? Jesus era esperto. Jesus falava, mas na hora de ir embora, ele ia embora. Ele não ficava ali pro povo bater nele, apedrejar ele, não. Querer matar ele, não. Isso é imprudência, isso é irracionalidade, tá igual animal, que não pensa, que não tem raciocínio lógico. Você é ser humano, você tem raciocínio, raciocina lógico. Você pode muito bem pregar em outro lugar, pregar em outros dias. Ah, Ana, mas eu tô indo por causa da direção de Deus. Eu sinto muito te dizer isso aqui, ou na verdade eu não sinto nada, falo isso aqui da parte de Deus pra você. Deus não tá no meio desse negócio. Deus não está no meio deste negócio. Porque senão o nome dele não ia ser escandalizado. Deus jamais entra em batalha para perder. Deus entra em batalha para o nome dele ser glorificado. O nome dele ser glorificado. Jamais envergonhado. Jamais envergonhado. Se o nome de Deus está sendo envergonhado, Deus não está no meio. Deus é Deus de vitória. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus nunca perdeu uma peleja. Agora, gente, vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 22. Só vou ler para vocês, para a gente terminar em oração. Jesus breve virá, versículo 7 em diante. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Qual livro? Este livro aqui. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-os ouvido e visto, ele ouviu e viu. Prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Olha o anjo pregando para João. E hoje tem um povo aí que adora anjo. Misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. Adora a Deus, filho. Adora a Deus. E disse-me, não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, que significa derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, toda pessoa que rejeita a palavra é chamada de cão, e os feiticeiros, toda pessoa que pratica obra de feitiçaria vai ficar de fora também. E os que se prostituem, toda pessoa que vive uma vida relaxada, uma vida sem santidade, deitando com um, deitando com outro, namorando com um, namorando com outro, vai ficar de fora. Que faz sexo sem ser casado, vai ficar de fora. Os homicidas, se você está praticando isso, se arrependa hoje, se arrependa agora em nome de Jesus. Os homicidas, todo aquele que tira a vida de alguém e que tira também sua própria vida. Os idólatras,
Toda pessoa que adora coisa, adora imagem, adora qualquer coisa que não seja Deus, adora a Deus. Que tem muitas vezes que adora até anjos. Adora a Deus. E qualquer que ama e comete a mentira. Se você vive de mentira, de omissão, eu vou mentir aqui porque que tem, né? Se arrependa hoje. Se arrependa agora em nome de Jesus. Porque vai ficar de fora todas essas pessoas que praticam isso. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Não acrescenta nada que não está aqui. Não acrescenta nada que está aqui, porque Deus vai trazer praga que está escrita aqui também, as pragas lá do Egito. Muito cuidado ao pregar a Bíblia. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro, também não tira nada que está aqui. O que tiver aqui, pregue. O que tiver aqui dentro, fale. Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa. É mais perigoso ainda quem tira, quem não fala, quem fica calado, quem sabe que Jesus salva e não fala que ele salva, quem sabe que Jesus perdoa os pecados e não prega que ele perdoa os pecados, quem sabe que Jesus odeia pecado, mas não condena o pecador e não prega isso. Tá tirando. Vai tirar também a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Aqui termina a passagem de Apocalipse capítulo 22. Gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te convidar a orar agora por todas as almas que estão longe de Jesus. Todas as almas que estão afastadas de Jesus, que conhece Jesus, que conhece a Bíblia, mas que se encontra afastada hoje. Todas as pessoas que ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, que não reconheceu que Ele morreu na cruz para salvar e perdoar os seus pecados. Eu quero te convidar agora, você que está na live, para orar por essas pessoas. E se você é uma delas, receba essa oração da parte de Deus. Senhor, muito obrigada por esta oportunidade. Eu me coloco diante de ti, Deus, pedindo pelos teus filhos, pedindo pelas suas filhas, misericórdia. Misericórdia. Deus, o Senhor é um Deus de misericórdia. Aonde tiver uma alma agora que nunca reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador, que ela venha reconhecer, que ele venha reconhecer em nome de Jesus. Aonde tiver uma alma agora que nunca aceitou Jesus, que ele venha aceitar, que ela venha aceitar Jesus, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu oro para esta vida. Senhor, ajuda ela, ajuda ele, tenha misericórdia dele, tenha misericórdia dele. O meu clamor agora também, Deus, é por almas que estão afastadas do Evangelho, almas que se encontram agora neste exato momento fora dos caminhos do Senhor. Aonde tiver uma alma, um irmão, uma irmã que sabe que Jesus salva, que sabe que Jesus cura, liberta e leva para o céu, que reconhece que não existe outro caminho a não ser Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, mas que se encontra hoje afastado e afastada dos caminhos do Senhor. Ajuda essa pessoa a voltar, ajuda essa pessoa a arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. Oh Deus querido, Deus amado, ajuda ela a voltar a congregar, ajuda essa pessoa a voltar para a tua presença enquanto ainda há tempo, enquanto o Senhor Jesus ainda não voltou, enquanto o Deus do céu
não voltou. Ó Pai querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aonde tiver alguém agora, Deus, que não consegue voltar para a Tua presença, porque consigo ele falar e eu não aguento, consigo ela falar e eu não consigo mais. Eu pregava, eu orava, eu fazia a obra, mas hoje não consigo mais. Sonda esta alma agora. Sonda esta alma agora, Deus. Em nome de Jesus Cristo, repreende o mal que tem apoderado desta vida e não tem deixado ela ver que o Senhor tem grandes coisas ainda para fazer na vida dela, na vida dele. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aonde tiver alguém agora com fé, eu uno a minha fé com a fé dela e com a fé dele. Traz esse filho de volta. Traz essa filha de volta. Traz esse marido de volta. Traz essa esposa de volta. Traz esse pai, traz essa mãe, traz esse filho, traz essa filha. Traz essa alma de volta. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, se tiver mães aqui que ora pelos teus filhos e que se encontra hoje, agora, nesse exato momento, muito triste, porque já orou tanto, mas não consegue receber da parte do Senhor que o filho volte para Cristo, que a filha volte para Cristo. Mostre para ele, mostra para ela que mais do que pregar com palavras, a gente prega com atitude, com obras. Ah, Jesus Cristo! Olha o que Deus está falando aqui comigo agora. Que tem vidas que só não voltou para Cristo porque o testemunho dentro de casa é ruim. Lá fora prega, lá fora canta, louva a Deus, mas dentro de casa xinga, maltrata, faz coisas que não convém, o que a Bíblia condena. Em nome de Jesus Cristo, se arrependa disso hoje. Se tiver de pedir perdão, mesmo que você ache que está certo ou que está certa, peça perdão, porque a Bíblia fala lá no livro de Mateus capítulo 6, aquele que não perdoa o seu irmão, Deus também não o perdoará. Se você conhece a Bíblia, se você que está no caminho de Deus, se você que está nos caminhos do Senhor, peça perdão primeiro. Fala, olha filho, me perdoa. Olha filha, me perdoa. Qual seja a pessoa que Deus está colocando no teu coração para pedir perdão, peça perdão hoje. Peça perdão, porque Deus vai trabalhar através desta atitude tua. Pedir perdão, mesmo que você ache que está certa, mesmo que você ache que está certo. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai trabalhar através dessa atitude. Talvez você tenha pregado, mas as suas atitudes, as suas obras é ruim diante da vida dessas pessoas, e por isso elas não voltam. E Jesus está falando através da atitude de liberar perdão, confessar com a tua boca: eu te peço perdão. Deus vai trabalhar a partir desta atitude tua, em nome de Jesus. Deus querido, Deus amado, eu quero te louvar, eu quero te glorificar por cada vida, por cada alma que aqui está até agora. Que o Senhor venha dar ele força, que o Senhor venha dar ela força. Ajuda o Rick Alves, Helenita, Maria, Iracema, Carlito, Mazolene, Aline, Reinaldo. Alguém aí que também está usando o Burger King, o Luiz. Deus, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de cada um, e que essas vidas venham a ser alcançadas pelo Senhor com graça, com misericórdia. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que ficou comigo aqui até agora. Tá bom, gente? E se der tudo certo, amanhã estarei fazendo outra live.
para a glória de Deus. Tá bom? Fique com Deus e até uma próxima live em nome de Jesus Cristo. E outra coisa, né? O povo fica falando assim: olha, Ana, por que você não tá fazendo live mais? Gente, não tem como ficar fazendo live todo dia, como eu fazia frequente, né? Mas sempre que der, eu venho fazer live. Porque eu gosto de pregar a Bíblia. Eu gosto de pregar a palavra de Deus. Já preguei aqui sem ninguém. Vocês acreditam que um dia eu fiz uma live aqui? Não sei se o TikTok não mandou para as pessoas, se as pessoas não estavam querendo entrar, não sei o que aconteceu não. Só sei que um dia eu fiquei aqui e não tinha ninguém. Hoje tem 10 pessoas, mas tô falando sério. Um dia aqui não tinha ninguém, 0. E eu falando. Aí entrava um, saía, entrava outro, saía. Não ficava na live. Mas eu não importo com isso, porque eu gosto muito de pregar a Bíblia. Só porque depois também eu salvo essa live e posto lá na rede vizinha, né? No vermelhinho. Eu não posso ficar falando aqui o YouTube, né? Senão a live cai. Porque muitas pessoas depois ouvem esta palavra, né? De novo, por mim lá. Que me acompanha lá também, que não tem TikTok. Então, gente, muito obrigada a todos. Fique com Deus. E até uma próxima live. Olha, ore por mim, que eu oro por você. E Deus cuida de todos nós. Porque nós precisamos praticar isso também, viu? A intercessão é algo que tem caído muito, né? Nas igrejas. Não existe mais, né? Como é que é? O círculo de oração, né? Das irmãzinhas, das irmãs jovens, dos irmãos em Cristo. Não tá vendo isso mais. É muito raro de se ver, gente. O povo hoje ora 10 minutos, 15 minutos e olha lá. Não consegue mais orar 30 minutos, 1 hora, né? De joelhos. Custa ficar 2 minutos de joelhos. Levanta. Por quê? Porque perdeu esta comunhão com Deus, né? Antes a gente ajoelhava e era algo assim, que a gente ficava 1 hora, 2 horas orando e era algo maravilhoso. Você não sentia cansaço, você não sentia nada, você sentia só a graça de Deus invadindo o teu ser. Mas hoje o povo custa ficar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos e já levanta e quer orar de pé lá, batendo o pé e aquela coisa toda, não se humilha diante de Deus, não ora em casa, não ora de madrugada, não busca o Senhor, só vive de emoção, de grito, gritaria, que não sei o que. Deus está vendo tudo isso, que o povo esqueceu dele, que o povo não tem comunhão com ele mais, que o povo não ora, que o povo não busca, que o povo não chora mais na sua presença. Hoje, se você chorar dentro da igreja, você é taxado muitas das vezes de pecado, de tá com pecado. Era normal antigamente você chorar na igreja, sentindo a presença, sentindo graça, sentindo aquela coisa boa, né? Hoje não, se você chorar, você é visto como estranho. Ai, por que fulano tá chorando? Fulano tá pecado. Gente, em nome de Jesus Cristo, cadê a sensibilidade ao Espírito? Cadê o povo de Deus que orava nas madrugadas, que ia no monte? Hoje o povo custa ir no monte, quando vai tá gravando. Nada hoje fica assim um flash. Ana, mas você tá fazendo live nas redes sociais. Filho, isso aqui é uma coisa. Outra coisa é sua vida com Deus particular. Você tem que ficar gravando. Aí tá dentro do quarto, tá gravando. Tá compondo uma música, tô gravando aqui, ó. Tá lá chorando, tô gravando aqui, ó. E depois que as câmeras vai embora? E depois que tá no offline? Como é que é? Como é que fica? Como é que está de verdade? Não, gente, temos que voltar. Temos que parar de mentir para Deus. Temos que parar de mentir uns para os outros. Mentir um para os outros até passa a perna em um, passa a perna em outro. Mas e para Deus? Deus não consegue mentir para Ele. Deus tá vendo, filho. Deus tá vendo, filha. Deus tem me cobrado muito, gente, a voltar a orar de madrugada. É algo difícil para mim. Às vezes não porque eu não acordo, é porque às vezes eu já custo dormir. Às vezes 00:30 eu ainda tô acordada, 1 hora da manhã eu tô acordada para me levantar nas 3, né?
É a hora que eu tô mais dormindo. 3 horas é a hora que o sono veio, né? 4 horas da manhã. Então, gente, só que eu quero te falar algo aqui. Quando mais árduo para sua carne, físico, né? Seu físico, mais Deus te dá graça. Você já teve essa experiência de você não estar aguentando levantar, mas você levanta. Você às vezes lava o seu rosto, faz até um café amargo, bebe. E tem a experiência ali de dobrar os seus joelhos e orar. Você já viu como que Deus abre os céus? Eu não sei se alguém já teve essa experiência, mas eu já tive e é algo maravilhoso. Eu já falei com vocês aqui, revelações da parte de Deus, palavras reveladas que eu tive na Bíblia Sagrada. Foi orando de madrugada, foi na madrugada que Ele deu. Eu tenho pregações aqui que eu nem preguei ainda em igrejas e que Deus me deu para tempo oportuno. Gente, em nome de Jesus, é tempo de voltar aos montes. Tem gente que tem medo de ir no monte, tem gente que tem preguiça, tem gente que não gosta, não, ficar no meio do mato, ficar lá no meio daquelas pedras. Eu lembro que eu ia com as irmãs, as senhorinhas, tudo mais velhas, sabe? Mulheres ali de 70, 80 anos. E com a força toda subiu o monte e ainda chegava lá e dobrava seus joelhos. Você acha que elas colocavam pano para poder fofar um pouquinho, né? Os joelhos? Não. Era no chão mesmo, ali na pedra. A hora que elas levantavam, estavam marcados. Que quando a gente levantava a saia delas, assim, estavam marcados. Que a saia é grande, né? Mas estava marcada, às vezes ferido. Mas elas não estavam sentindo dor, não estavam sentindo nada. Hoje um povo preguiçoso não consegue joelhar na igreja, que é de cimento ali, liso, né? Ainda mais em monte que tem pedra, tem terra, tem espinho. Às vezes está molhado, né? A grama. O povo tá com preguiça de buscar a Deus, gente. O povo hoje busca tudo que é tipo de coisa que convém, que é agradável, mas não consegue buscar a presença de Deus mais. Por que isso? Deus mudou? Não. Quem mudou foi eu, mudou foi você. Deus não mudou. Deus não usa mais pessoas para levantar de cadeira de roda. Deus não usa mais pessoas para ser curadas. Deus não faz mais aqueles mistérios. Querido, você está falando de um Deus que você não conhece. Deus continua sendo o mesmo. Deus continua sendo o mesmo que revela, que cura, que liberta, que faz coisas misteriosas, que fala no meio do mistério. Deus é Deus de mistério. Se você não consegue enxergar isso, entender isso, o que está faltando é você entrar nesse mistério com Deus, orando, jejuando, lendo Bíblia, indo no monte, orando na madrugada, voltar a praticar a escola bíblica dominical. Você vai hoje em dia à escola bíblica, tem ninguém. Tiver 5, 6 pessoas, olha lá. Às vezes só tá o pastor lá esperando o povo e o povo não vai. Cadê o povo que buscava estudar a Bíblia, mas quer acompanhar muitas das vezes gente de internet que nem Bíblia prega, que tá pregando uma coisa nada com nada, revelando gente de CPF, revelando que não sei o que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, cheio do espírito do engano, cheio do espírito de feitiçaria, da macumbaria, gente que adivinha, e você tá lá aplaudindo, falando glória a Deus e aleluia, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos voltar a ler Bíblia, gente. Vamos voltar a orar, vamos voltar a buscar. Hoje você não vê um irmão que você pode contar e falar: vamos orar na madrugada hoje? Tem gente, não sei, eu acho que hoje eu não posso. Você não vê um irmão hoje, vamos orar na madrugada, amiga? Hoje eu não posso. Ou então começa até bem, né? Então vamos. Aí começa bem, sabe? Não, mas estão a luta danada. Hoje eu não consegui levantar. Hoje eu não consegui fazer. O povo desiste na primeira tentativa. Meu Deus, misericórdia, Deus, de nós. Nos ajuda, Senhor. Amém, gente?
Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê muita sabedoria. E a sabedoria só vem por meio de ouvir a Bíblia, de ouvir a palavra de Deus e de ler e de estudar ela. Amém? Fique com Deus e até uma próxima live, em nome do Senhor Jesus Cristo.